Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas. 2 Samuel capítulo 9 e versículo 1, amados. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Feche os seus olhos mais um minuto em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez eu louvo o Senhor por tudo que foi ministrado, tudo que foi entregue até aqui, para as nossas vidas. Pai, te peço mais uma vez que o Senhor venha continuar falando conosco. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos. Fala, Senhor, no mais profundo do coração da tua igreja. Que essa palavra, Senhor, possa ser uma palavra, Senhor, como uma semente que é, como diz a própria palavra do Senhor, e que os nossos corações possam ser uma terra fértil nessa noite, para receber, Senhor, essa palavra, para que ela possa, Senhor, germinar, enraizar, crescer e dar muitos frutos na nossa vida. Fala com a tua igreja mais uma vez, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja, Pai. Mesmo sem merecer, eu te peço, eis-me aqui, para o Senhor me usar para falar com a tua igreja nesse 4º dia de campanha, mais uma vez, assim como o Senhor Deus já está falando conosco, Pai, desde o começo deste culto. Fala o coração de cada um através desta palavra. Revela, Senhor, o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, pois somente a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. Então, Senhor, fala aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Acompanhe a palavra do Senhor que diz assim, amados. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Subtítulo na minha Bíblia diz na tradução assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Versículo 1 diz assim, nós vamos ler alguns versículos, depois os irmãos vão poder se sentar. Que diz assim, ó: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse até Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu Senhor. Amados, para um minutinho para você entender a palavra do Senhor. Amados, essa palavra que nós estamos lendo e que o Senhor Deus traz nessa noite, esse é um dos momentos para que os irmãos entendam melhor, para que você entenda o que está acontecendo onde a gente leu. A Bíblia fala muito sobre Davi, um rei, mas antes mesmo para chegar até ser rei houve um processo, houve uma caminhada, houve um tempo do Senhor, o propósito de Deus sobre a vida dele. E quando eu digo tempo e processo, amados, muitas das vezes nós não entendemos, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que vai passar, mas só precisamos entender uma coisa: confiar no Senhor, que Ele sabe que está permitindo sobre a vida daquele que tem um chamado, daquele que é escolhido do Senhor. A Bíblia diz então que Davi sim, era alguém chamado do Senhor, e Davi passou muitas lutas, batalha. Você muitas das vezes já ouviu ministração aqui sobre Davi, mas o que chama mais atenção para você entender aqui, uma aliança que houve de Davi com um rapaz chamado Jonatas. A Bíblia diz que chegou um tempo que Davi está se destacando, e o propósito de Deus na vida dele crescendo, e num tempo no chamado de um rei chamado Saul, em que a Bíblia diz que ele começa a perseguir Davi, porque ele entende que o propósito que Deus está fazendo na vida de Davi vai colocar Davi daqui a pouco como rei. E a Bíblia diz que Saul, ou seja, um rei. A Bíblia diz que naquele tempo esse rei procura então a matar. Mas amados, esse rei chamado Saul, ele tinha filhos, e um desses filhos a Bíblia chama e destaca o nome dele de Jonatas, em que a Bíblia diz que ele gostava de Davi, ele simpatizava com o jeito de Davi, que se tornou uma amizade. E Jonatas, agora filho de Saul, que persegue a Davi,
Jonatas fica sabendo o propósito do seu pai. Jonatas não se agrada que Saul agora se rebeliou, o coração se contaminou com as coisas que o diabo lançou a Davi, antes que ele chegue um processo dele chegar ao reinado. Ou seja, antes que o Senhor honre ele, eu vou perseguir a Davi, e nós vamos tentar e fazer de tudo para parar a vida de Davi. A Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, sempre estava por perto, estava ouvindo. Jonatas olha, observa bem, entende, espera aí, o porquê dessa situação, para que você entenda melhor. Jonatas está olhando e dizendo: por que meu pai quer perseguir Davi? Tem um tempo dele, ele é rei, vai passar o tempo dele, e então vai chegar o tempo de Davi. Assim é o processo, assim é a caminhada. Dentro disso eu já lembro como que foi falado aqui, ainda a pastora até citou, que a obreira Isabel pegar nessa terça, e falava sobre tempo, querer alcançar o tempo que não é meu, ou que eu não estou na hora, ou seja, não está no tempo. Planeja tirar a vida de Davi, mas a Bíblia diz que Davi e Jonatas, filhos de Saul, eles tinham uma amizade. E sabe o que acontece agora? Jonatas ouve tudo aquilo, corre para Davi e diz: Davi, olha, eu sei que talvez eu nem poderia te contar, mas meu pai tem contaminado o coração, e meu pai tem planejado em tirar a tua vida, Davi. Davi está preparado assim e assim e assim. Não passa pelo aquele caminho, lá vai ter algo preparado. Sabe o que a Bíblia diz? Houve uma amizade entre Jonatas e Davi. E quando chegava o tempo de Davi passar em tal lugar, ali tinha algo preparado para tirar a vida dele. Mas porém Davi sabia, porque Jonatas, seu amigo, filho de Saul, tinha contado. Davi então se desviava do caminho, e sempre que podia, ele fugia das armadilhas de Saul. Para você entender melhor, Jonatas é filho daquele que está planejando tirar a vida de Davi. Mas eu disse para você que quando Deus tem um propósito, e quando Ele chama alguém para ser coluna, para ser aquele que vai lutar, para ser aquele que vai jejuar, para ser aquele que vai ter dia que vai sentir vontade de parar, porque Deus sabe o peso que vai carregar nas costas pela família. Em tudo Deus tem proposta, amados. Em tudo Deus já prepara alguém para abençoar. Deus tem propósito na vida de Davi. É alguém que tem chamado, é alguém que tem escolhido, e Deus vai levantar para ser rei. Porém, quanto os planos de tirar a vida de Davi, tinha alguém lá sendo usado por Deus para dizer: Davi, não passa por aquele lugar para não tirar a sua vida. Ou seja, para você entender, Jonatas era um instrumento na mão de Deus para mostrar para Davi que Deus estava dizendo: eu estou cuidando de ti em cada detalhe da sua vida. Aleluia. Era como se Deus estivesse dizendo para Davi: Davi, eu estou cuidando de cada passo. Tem alguém querendo frustrar os planos, tem alguém querendo enterrar o sonho, tem alguém querendo tirar o que é propósito seu, mas eu estou cuidando. Aleluia. Era como se Deus falasse para Davi: eu estou levantando Jonatas na tua vida para te abençoar. Jonatas é até filho do rei, aquele que trama contra ti, mas eu estou mostrando que eu estou cuidando. Aleluia. Era como Deus dizendo para Davi: olha, eu estou cuidando de ti, fique em paz, enquanto não chega o tempo, eu estou cuidando. Você precisa entender uma coisa, amados: enquanto não chegou o tempo na tua casa, na sua família, na vida daquele ente querido, entenda que Deus está cuidando de tudo. Entenda que Deus está com todo o controle na mão. Aí a gente passa uma situação de dor e pensa assim: mas porque Deus não está vendo? Passa uma situação difícil, aí a gente olha porque o inimigo se levantou demais. Mas Deus está dizendo: eu estou cuidando, eu sei o tempo certo e a hora certa de chegar o tempo da honra. Aleluia. Eu só preciso perseverar, eu só preciso continuar. Continua a caminhada de Davi, continua o propósito. Davi, quando se pode, se esconde. Davi, quando se pode, se desvia do mal. Davi, sempre que sabe, não beira Saul. Davi, sempre que sabe, fingindo que está sabendo de nada. Você precisa entender de uma coisa, amados, que o maior segredo no meio de batalha é você dizer: Senhor, me dá sabedoria dentro dela. Senhor, eu estou passando uma luta tremenda dentro da família, mas me dá sabedoria. Sabe por quê? Porque Davi olhava para Saul como se não estivesse sabendo de nada. Mas Davi poderia muito bem chegar lá, e eu vou te dizendo um ditado popular que é que muitos fazem dentro de casa: chegar lá e socar o pé na barraca.
ditado popular para você entender melhor. Chegar lá e não usar sabedoria. Eu estou sabendo isso e aquilo. Mas sabe o que acontece? Davi, com toda sabedoria, está perto do rei Saul enquanto pode. Eu sei que ele quer frustrar os meus planos. Davi sabia que ele queria tirar a vida, mas Davi está fazendo como se não tivesse nada. Por quê, pastor? Porque ele sabe quem está no controle de tudo. Quando a gente sabe quem está no controle de tudo, não precisa de desespero, não precisa eu pular para cima, não precisa eu ficar estressado dia e noite. Mas é porque eu estou passando, pastor, por batalha, por isso eu ando estressado. Aí é dia e noite. Eu sei que a gente se pega diante da situação assim. Eu sei que quando aperta a preocupação, tem dias que se escapola, a gente está estressado, a gente fala alto, a gente escapola, dá uma resposta. Mas não é para viver todos os dias assim, porque aquele que sabe que Deus está no controle, é como se nada tivesse acontecendo, porque quando o tempo da honra chegar, o nome de Deus será glorificado. Aleluias. Só quem crê glorifica o Senhor. E a Bíblia diz que Davi assim seguia, mas as coisas se apertam mais. Saul se revela e diz: Davi, eu vou te parar a sua vida, eu vou parar aquilo que tem para ti. Então Davi agora tem que sair da cidade, se esconde, corre. Sabe o que eu tenho algo para te dizer, e vou te dizer essa passagem, não vou deixar passar em branco, porque Deus me incomoda para dizer. Muitas das vezes Davi correndo, saiu da cidade, Saul está com um exército atrás de Davi. Sabe o que acontecia? Muitas das vezes o próprio Deus pôs Saul na mão de Davi. A Bíblia diz que certa vez Davi se escondeu numa caverna, e Saul, com as suas necessidades, ele procura uma caverna para ir. E quando ele entra, ele fica a passos de Davi. Ele ali sem ver Davi ali com a sua espada. Davi teve a oportunidade, se ele quisesse, de tirar a espada, tirar a vida de Saul, alguém que perseguia. Mas eu disse para ti que o segredo para vencer numa batalha é ter sabedoria, não é pagar com a mesma moeda, não é eu fazer conforme está fazendo comigo. O segredo não está, porque se quer parar os meus sonhos, se Deus me der uma autoridade a mais, eu paro dele primeiro. Eu vou se levantar primeiro, porque se tentou contra a minha vida, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou tentar com ele. Não, o Senhor está dizendo: fique em paz, porque a palavra vai dizer em Romanos: aos seus eleitos é Deus quem justifica, aos seus escolhidos Deus é quem trata, Deus é quem faz. Quantas vezes que tentaram frustrar os teus sonhos, quantas vezes tentaram te parar, quantas vezes tentaram sujar o teu nome, quantas vezes tentaram contra a tua casa, mas você pode olhar hoje e dizer: Senhor, eu estou de pé, quem prevaleceu foi Deus. Você pode olhar e ver que não deu em nada, porque Deus estava lá te justificando para a glória dele. Glorifica o santo nome do Senhor. Pastor, mas a gente se desespera em se justificar, sim, mas a gente precisa entender que quando você aceitou Jesus, a frente do barco agora não é nós mais. Tem alguém no controle, tem alguém dizendo: olha, o teu barco vai por aqui e por aqui, porque ali é perdição. Quando alguém tomou o controle do teu barco, ele estava dizendo: eu tenho ciúmes da tua adoração. Você consegue entender isso? Que tu tens um Deus, tu tens um dono, tu tens um pai, que a Bíblia diz: tu não é órfão. Ou você, pastor, por que você está dizendo isso? Porque a gente precisa lembrar a cada dia que tem um Deus no céu que está cuidando cada passo. Pode se levantar contra a tua vida, mas Deus está guardando. Você não está vendo o mundo espiritual, e o diabo não está de braço cruzado, não. Todos os dias é bem certo que ele trama contra a sua vida, mas Deus vai lá e tira todas as armadilhas do teu caminho, e tu percebe que está vencendo, você percebe que está prevalecendo, que está indo. Tem passado anos e Deus está te dando vitória. Será que é sorte? Não, é Jesus Cristo. Será que é por acaso? Não, é porque tem alguém cuidando, tem alguém no controle de
tudo no controle, amados. Não é em vão quando eu venho para a presença do Senhor, quando eu estou numa campanha dizendo: Pai, cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor, cuida dos meus. Senhor, eu tenho um projeto, cuida dos meus projetos. Deus está lá cuidando, preparando o tempo, preparando a hora certa, porque como Ele honrou Davi, Ele vai te honrar, custa o tempo que passar, custa a situação. Aquele que é fiel a Deus, no momento certo o Senhor vai honrar, e você vai olhar e vai dizer: glória a Deus, porque esse é o momento. Quando eu achei que não ia dar certo se Deus faz naquele tempo, porque Deus está no controle. Deus honra agora Davi. Davi tem muitas oportunidades de tirar a vida de Saul. Davi tem muitas oportunidades de parar com Saul, porque Saul está perseguindo, mas Davi não toca, porque ele sabe que tem alguém cuidando da vida dele, que é o Senhor. E sabe de uma coisa? Deus sempre ali usando Jonatas para dizer: Davi, vai acontecer isso, aquilo, foge. Davi, vai acontecer isso aqui, se afasta. Tem muita gente que quer vencer batalha e acha que tem situações que tem que estar lá, e tem situações que você precisa se afastar. Tem situações, eu vou mais adiante para dizer, dentro da palavra do céu, tem pessoas que você precisa se afastar. Tem pessoas entrando na tua casa que sorri na sua frente, mas que desejam o pior para a tua família. Essa é a realidade, amados. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Quantas vezes tem pessoa dizendo: eu quero assumir um compromisso com Deus, mas sabe que aquela amizade tem atrapalhado, mas não deixa. Pastor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor, mas sabe que no ambiente que vai, leva a cair no pecado, mas continua indo. Jonatas está dizendo: Davi, meu pai preparou uma cilada lá, ele é ungido do Senhor, mas por lá eu não vou passar. Se o Senhor está me dizendo que não é para mim, eu não vou. Se o Senhor está dizendo que a armadilha está aqui, então eu não vou. Não vai fazer falta para a minha vida. Queremos honra para a nossa casa, mas às vezes não damos exemplo. Você consegue entender? Eu quero o melhor presença do Espírito Santo dentro da minha casa, mas o ambiente que eu estou indo não tem nada do Espírito Santo, e eu acabo carregando maldição para o meu lar. Eu quero me libertar, mas o ambiente que eu estou indo é que aflora o vício. Você consegue entender que não somos super-heróis? Que o Senhor diz assim: a fugir da aparência do mal. Davi está fugindo. Mas Davi é ungido, não foge. O Senhor está dizendo: não vai, Davi. Ele não vai. Saul está preparando, está oscilado, então não vou. É momento, Davi, de se esconder. Se esconda. Se esconda. Tem um tempo que você vai pensar: é humilhação, tem que se esconder na caverna. É tempo de parar e esperar o propósito do Senhor. Não é se esconder, é Deus está guardando, é Deus está dizendo: fique aqui. Aí o sentimento é o inimigo dizendo: você está se escondendo, você está sendo humilhado, você está sendo covarde. Não, é Deus dizendo: eu estou te guardando e te assegurando para chegar num tempo certo de honra. Entenda que no tempo certo de honra, Deus está cuidando antes, amados. Só quem crê glorifica a Ele. Aleluia. Davi não se passa então ali. Cresce uma amizade com Jonatas. Chega um tempo que Saul então parte. A Bíblia diz que esse próprio homem que perseguiu tanto a Davi, um dia como se diz, o coração se torna tanto perturbado que ele mesmo tira a própria vida diante de uma batalha. Chega um tempo, passa dias, Davi fugiu, não tocou sobre a vida de Saul, ficou ele mesmo, ou seja, ele mesmo tirou a vida dele. Você precisa entender uma coisa, que Deus está cuidando da sua vida. Você precisa entender uma coisa: preocupado com o que está falando, preocupado com o que fala, preocupado porque criticou a minha fé, porque eu estou indo para a igreja agora e falou que eu sou bobo. Pastor, mas eu sou ainda novo, e falou para mim que eu não aproveito as festas, e eu sou muito antigo. Espera e verás a diferença entre que serve e que não serve ao Senhor. O segredo não é agora o que está vivendo, o segredo é chegar no final da caminhada. Muitos estão vivendo num caminho que está apertado, está estreito. Tem muitos lá no caminho largo, indo na ponta e na outra. É livre, ou seja, está fazendo o que quer, porque a Bíblia diz que o caminho largo ele não aperta. E estão vivendo da forma que quer, e estão criticando aquele que está no caminho estreito, que quando muitas das vezes queremos se desviar dele, o Senhor diz: não vai por aí não, segue aqui, está difícil.
Muitos estão no caminho lá criticando a fé e perguntando cadê o Deus daqueles que estão passando um caminho apertado. Você precisa entender que está doendo, tem pedra nesses caminhos, tem espinho. Mas o segredo não é o momento que eu estou passando pelo caminho. O segredo é chegar no final dele. O segredo é o amanhã. O segredo é chegar lá. Porque o Senhor falou assim, ó: aos vencedores herdarão a coroa da vida eterna. O segredo é vencer. Não é agora. Agora eu posso estar chorando, agora a minha carne pode estar dizendo: ei, faça isso. Mas pelo Espírito que você está alimentando, está dizendo: não, está repreendido em nome de Jesus. Está criticando a tua fé, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu vou perseverar. Eu não vendo a minha adoração, eu não me entrego às coisas mundanas. Sei que não sou perfeito, mas vou perseverar no Senhor. Porque o segredo não é agora, o segredo está no final da caminhada, que chega para todos, para o que tem, o que não tem religião, o que está no caminho largo ou no estreito, vai estar diante de um só Deus. Não precisa pensar que o juízo vem de um Deus do caminho largo, um Deus do caminho estreito. Não, é o único Deus de todo ser vivente, que não cobra religião para salvar, nem placa de igreja. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Crê no Senhor, e aquele que crê e for batizado será salvo. Você consegue entender isso? Esse é o evangelho do Senhor verdadeiro. É aquele que não adianta, eu posso estar num caminho largo e alguém no estreito. No final, tem um só Deus para me prestar conta. O segredo está no final. O segredo está em eu perseverar nesta caminhada. O segredo está em eu lutar na presença do Senhor, porque Ele é um Deus de honra. Ele é um Deus que sabe fazer na minha vida. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que já alertou: ei, no mundo tereis aflições. Ele até certa vez diz mais longe: ó, muitas das vezes vocês serão odiados por carregar o nome do Senhor. Tem gente que você nunca fez nada, nem gosta da tua cara, porque muitas das vezes porque você é cristão. Pastor, porque isso é a pessoa? Não, é isso que você precisa entender. Porque aí muitos já levam para o lado pessoal e quer implicar com a pessoa. Não é a pessoa. Você precisa entender que é o espiritual. Quando você andava sem Cristo, era simples e natural a tua face. Mas você precisa entender que quando você aceitou Jesus, no mundo espiritual não é bem simples. A tua face, o teu semblante não é bem simples. No mundo espiritual há um resplendor. No mundo espiritual tem anjos em volta com ordem para guardar. Aí a gente está andando pelo físico, não está vendo nada, e está achando que é assim e que é aquilo, é a pessoa. E não é. No mundo espiritual há um brilho, há um resplendor de poder de Deus. Há um chamado, há um anjo guardando, há um anjo perseverando. Você está em jejum, está em oração, não para um demônio aonde você passa. E muitas das vezes está reclamando porque está sendo criticado, mas está incomodando as trevas. A tua vida agora com Jesus incomoda mesmo o inferno. Tu precisa posicionar e saber que há diferença da presença de Deus na sua vida. A diferença do Senhor. Quando você aceitou Jesus, você pensou que estava perdendo. Você achou que todo mundo saiu da sua vida. Você achou que perdeu muitas amizades. Depois foi ver que não era amizade, que Deus estava abrindo seus olhos. Deus te colocou num caminho que agora tem um Jonatas na tua vida, para dizer para ti: não passa ali. Para dizer para ti: vamos orar junto. Te colocou de um lado e disse: eu te abraço, e você me abraça quando a gente precisar. E você entende que Deus tem um cuidado, que a glória não é de Jonatas, era Deus na vida de Jonatas, dizendo para Davi: eu estou cuidando de ti. Eu estou dizendo para ti: não passa, não vai ali, porque o seu caminho certo, eu que guio os teus passos, eu que dou a direção para onde você seguir. E sabe de uma coisa? Só segue, porque o final da caminhada é um tempo de honra para quem chorou, é um tempo de honra para quem clamou, para quem muitas das vezes até duvidou, para quem um dia olhou e disse: cadê o Senhor? Para quem um dia olhou e falou: cadê Deus na minha vida? Vai chegar um tempo de honra, mas antes é vencer esse processo, como um processo que Davi lutou.
Agora, amados, Davi se venceu. Davi já foi ungido a rei, Davi está reinando. E chega um dia, sabe de uma coisa? O homem não vê a certa distância. O homem não sabe o que o outro está passando em tal cidade. Davi está lá, está tudo em paz, o reinado e uma benção. Davi agora do nada ele sente no coração. E não vou para destacar em ti, do nada entre aspas, porque Deus desce o Espírito Santo no coração dele. E Davi pega então e a lembra. Opa, Davi está ali na varanda. Davi está na varanda do teu palácio reinando. E de uma hora para outra lembra de tudo que Deus fez na vida dele. A Bíblia não está destacando, mas eu posso imaginar dentro daquilo que Deus está dizendo. Que de uma hora para outra Davi vai dizer para alguém assim: ei, da casa de Saul, em outras palavras, daquele tempo, de tudo que eu passei, tem alguém lá que eu possa honrar? Porque ele está lembrando agora de Jonatas. Ele está lembrando das tribulações que ele passou. Mas tinha alguém de Deus na vida dele. Tinha Jonatas que foi usado pelo Senhor para abençoar ele. Mas espera aí, ele está lembrando do nada? Não. É claro que tem um mover de Deus, tem propósito na vida daquele que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. E alguém vai dizer: ei, tem alguém. E aqui no palácio tem alguém, um dos céus. Manda chamar ele, manda chamar Ziba. E porém Davi diz: tu é da casa de Saul? Sim. Porém tem alguém deixado, alguém lá, ou em outra cidade, largado, deixado, no tempo de Saul? Ziba então vai dizer: tem sim, Davi. E um deles é filho de Jonatas. Eu imagino que na hora o coração de Davi queima. Filho daquele que me honrou, filho daquele que estava comigo, filho daquele que foi usado pelo Senhor. E na hora Ziba vai dizer para ele: tem sim, é filho de Jonas, tu lembra, Davi? E ele, porém, ele está deixado, ele está largado. E vai dizer: Davi, ele está em Lodebar. E para que você entenda melhor, eu imagino que ia dar uma pontada no coração de Davi, porque aquela cidade chamada Lodebar significa terra de esquecimento. Davi entende o significado, Davi sabe. Davi com certeza se desperta e diz: alguém da casa de alguém que me honrou, deixado, está num lugar ainda chamado terra de esquecimento. E Ziba vai dando os detalhes. Ziba vai dizendo: Davi, porém ele é coxa dos pés, ele é aleijado dos pés, não consegue muito bem andar. Davi, ele pede esmolas. Amados, eu imagino que o coração de Davi, Deus só está lhe dizendo: tu vai honrar ele como vai honrar, você vai fazer como vai fazer sobre a vida dele. Mas quem está por detrás de tudo é o Senhor, dizendo, na mesma hora, Davi, amados, ele já desperta e diz: Ziba, prepara a carruagem. Mas não é para preparar aquelas de batalha e nem outra qualquer uma, não. Prepara a minha. Aqui eu desfilo pelo povo quando é um tempo de honra, um tempo de festa. E o rei tinha uma carruagem separada, mas que chamava a atenção. Naquele tempo o rei tinha uma carruagem destacada. Sabe uma carruagem que passa e chama atenção? Davi disse: prepara a minha carruagem, e não vou mandar ninguém, eu vou para buscar. Oh, aleluias, eu vou para buscar esse homem. Davi então prepara ali, todos prepara a carruagem do rei. Os soldados se preparam para ali dar cobertura ao rei. O rei sobe na carruagem, deixa tudo do palácio, porque ele vai atrás de alguém que chegou um tempo de Deus honrar. Porque ele vai atrás de alguém que está chorando, está vivendo de migalhas, está vivendo um tempo apertado, mas nunca negou a essência. Está passando por luta, mas nunca negou a essência, está lá perseverando. Chegou o tempo de Deus dizer: o rei vai te buscar, aleluia. O rei prepara a carruagem, parte agora com multidão de soldados em direção a Lodebar. A Bíblia diz que agora, mas a gente leu bem pouco mais adiante, que agora a cidade de Lodebar, uma terrinha simples, uma terra que já tem um nome, significado, terra de esquecimento. Ninguém olha para ali, mas de repente, olha na entrada da cidade, está entrando uma carruagem diferente. Canta lá, bias, oh, aleluia. Está entrando a carruagem do rei, mas em Lodebar. Alguém dizendo: o rei vindo em Lodebar? Peraí, mas é o rei mesmo, é Davi mesmo. E porém a carruagem entrando em destaque. E a posição a curiosidade para onde Davi está indo. Será que ele só está passando aqui por engano? Será que o rei está passando aqui porque errou o caminho? Porque ninguém de nome ou influência chegava perto de Lodebar. Ninguém passava por Lodebar.
que tivesse influência. Ninguém a lembrava de Lodebar, pois era uma terra que ficava esquecida, um lugar esquecido para muitos. Mas está entrando a carruagem do rei em Lodebar. A curiosidade é: quem que ele veio fazer, aonde ele vai? Peraí, tem alguém em Lodebar que talvez tem mais nome do que o outro. Talvez o rei está indo para lá, mas não, o rei está entrando em Lodebar e procurando nas estradas. Eu imagino a carruagem do rei passando, e Davi olhando para um lado e para o outro, procurando um coxo, procurando alguém que está aleijado dos pés, procurando alguém que está pedindo esmolas. O rei olhando para um lado, para o outro, talvez dizendo: Ziba, fica atento, você conhece ele, e quando vê, chama ele na hora. A carruagem do rei passando, e todo mundo se observando, olhando e dizendo: o rei, o que é que ele veio fazer aqui? E de repente eles observam alguém jogado na beira do caminho, mas que tem uma raiz cristã. É alguém que está jogado à beira do caminho, que está vivendo de migalhas por um tempo, mas ele observa. Talvez Ziba está dizendo: Davi, é aquele lá, e aquele homem, o nome dele é Mefibosete. Me fala o nome dele. Talvez Davi disse, falou. A carruagem do rei começa a se aproximar. Alguém disse: jamais um rei para alguém assim. Jamais, jamais a carruagem do rei vai olhar para alguém assim, porque olha o exterior. O homem olha, mas o que está por fora. Mas quem está ali tem uma raiz cristã. Quem está ali tem essência de Deus, aleluia. Quem está ali tem um chamado, tem um propósito. A carruagem do rei para. Mefibosete se apresenta assim: eis aqui o teu servo. Davi diz: pois se levanta, entra e cantoleias, entra na minha carruagem, porque tu vai embora para Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Um lugar separado para reinar, um lugar do povo de Deus, um lugar que Deus separou para os seus chamados, para os seus escolhidos. É Deus usando Davi para dizer: levanta, chegou o tempo de sair de Lodebar para ir para Jerusalém. Deus está dizendo para pessoas aqui: desperta, desperta, porque Deus quer te tirar de Lodebar para te levar para Jerusalém. Desperta, porque nada é por acaso. Deus te traz aqui porque tu tem chamado, tu tem propósito de Deus na sua vida. Aleluias. Deus te traz aqui porque tem propósito. Deus está levantando agora Mefibosete porque tem propósito sobre a vida dele. Deus está levantando agora aquele homem que está jogado, e alguém levantando ele, jogado, deixado, sujo, vendo de migalhas. Mas alguém está pegando os braços dele e ajudando ele a subir na carruagem do rei. A Bíblia não entra em detalhes, mas com certeza Davi pega e traz bem para pertinho. Que honra, amados. Davi está colocando ele talvez bem pertinho e dizendo: a partir de hoje sua vida muda. O Senhor me fez a lembrar de ti. Deus já lembrou de ti, Mefibosete. Sabe o que é isso? A gente precisa entender que tudo tem um tempo, aleluia. Você precisa entender que tem dias que dá vontade de deixar tudo, mas o Senhor não esqueceu da sua vida. O Senhor não esqueceu do que está sendo plantado. O Senhor não esqueceu do que está sendo semeado. Você está plantando e achando que Deus não está vendo. Você está plantando na presença dEle, lutando, perseverando, jejuando, orando, e muitas das vezes está achando que o Senhor não está vendo. Amados, tem um tempo do Senhor fazer. Imagina Davi agora colocando ele na carruagem, dizendo: vamos embora. E alguém naquela terra dizendo: não acredito que o rei veio para eles. Aquele que todos os dias está no mesmo lugar, está incomodando todo mundo, pedindo ajuda. Eu não acredito que o rei veio buscar ele, Mefibosete. Mas alguém pode dizer: ei, tu não sabe o passado dele. Alguém está admirado porque o rei está honrando, mas não viu a plantação. Tem gente admirada porque o Senhor está te honrando. Tem gente procurando que jeito que aconteceu, o que está acontecendo, o que está fazendo para estar vivendo um tempo de honra, mas não conhece teu passado.
não sabe da tua essência, da tua raiz, não te viu chorar, e agora que te vê alegre na presença do Senhor, está assim pensando que foi sorte, que foi estralo de dentro. Alguém está dizendo, mas o rei achou capaz, foi por acaso, que o rei veio honrar alguém. Não foi por acaso, tem raiz, tem chamado, tem escolha de Deus naquela vida. Talvez passou um tempo que nem ele, talvez não com certeza, passou um tempo que nem ele sabia do chamado. Mas quando tem, nos tempos certos o Senhor vai honrar. No tempo certo o Senhor vai dizer, você sabe que tu tem um chamado. Vai queimar lá dentro, a posição vai começar a se levantar. Oh, aleluia. Quando chega o tempo, Mefibosete agora está entendendo. Poxa, lembrar de mim. Mefibosete olha para Davi, sabe o que ele diz onde a gente leu? Mefibosete vai dizer, ei, quem sou eu? Ele vai usar até uma expressão forte, que eu esse cão morto, para o rei lembrar de mim. E o rei vai dizer para ele assim, eu lembrei, o Senhor lembrou de ti, levanta e vamos para Jerusalém. Oh, aleluia. Chega em Jerusalém, agora sabe o que acontece para encerrar? A Bíblia diz que Davi então chama ali alguns da sua responsabilidade, chama agora Ziba, e diz para ele, olha, tudo que era de Saul, que era o avô desse rapaz, tudo que era de Jonatas, o pai dele, tudo eu quero que entrega para ele. Oh, aleluia. As terras que eram de Saul, e eu vou dizer para ti, a Bíblia diz que o que era de Saul, você podia olhar onde as tuas vistas chegassem, lá ainda era de Saul. Você consegue entender que agora, o que Davi, Deus está honrando, usando Davi para honrar ele? Davi agora está dizendo, ei, Mefibosete, tudo que era do teu avô, tudo que era do seu pai, tudo é para ti agora. Diz para Ziba, leva ele, ajuda. Eu quero agora, além dele ter tudo isso, eu quero que todos os dias, quando chegar o momento da refeição, eu quero Mefibosete sentado à minha mesa. Não é para ele fazer refeição lá na cozinha, não é para ele fazer junto com os trabalhadores, não é para ele fazer refeição lá junto com aqueles que estão trabalhando no campo, com aqueles que estão na cozinha em outro lugar, não. Eu quero junto ele a minha mesa. O rei diz, Mefibosete, todos os dias tu vai comer a minha mesa. Diz, Ziba, levanta os soldados, porque todos aqueles que eram servos seu, juntamente contigo, será servo de Mefibosete. Mefibosete tem uma autoridade imensa dentro do palácio. Ele agora vai ter um cargo, ele agora vai comer na mesa do rei todos os dias. Ele agora é honrado pelo Senhor. Eu não sei se você está pegando o que Deus está dizendo, mas vai valer muito a pena essa luta que você passa aqui. Vai valer muito a pena essa batalha que você carrega por ser um cristão. Vai valer muito a pena, porque quando olhar todos os dias sentado na mesa do rei, um dia que o rei vai descer e vai levar os seus para Jerusalém, enquanto muitos estão dizendo para ti, isso é bobeira, tu está numa terra que o Senhor esqueceu. Não, o Senhor diz, ei, eu ressuscitei, eu fui para o Pai a preparar um lugar, mas eu voltarei. João disse, eu voltarei. Houve uma promessa, eu voltarei. Sabe o que é isso? Tem momentos que você vai ter vontade de parar pelo meio do caminho. Tem momentos se falando de lutar pela família. Tem dia que você vai pensar, é agora que Deus está fazendo. E vai ser o dia que você vai ouvir coisas doídas. Talvez palavras para aquele que ainda não aceita o Senhor, não aceita nem falar de Deus. Talvez você vai ouvir palavras doídas. Muitas das vezes a gente acha que chegou o tempo, mas o Senhor sabe o tempo e a hora exata. O Senhor sabe o momento certo de fazer na tua vida. Diga glória a Deus. O Senhor sabe o momento, porque Deus agora usa Davi, coloca Ziba sobre a mesa e diz, todos os dias tu vai sentar na minha mesa. Aleluia. Mefibosete, todos os dias tu vai comer a minha mesa. Tu tem terras agora que você não sabe nem contar. Aleluia. A Bíblia diz que Mefibosete tinha um filho. Tinha um filho. Sabe onde mais vai doer? Agora que é onde está encerrando. Porque você passar uma situação é uma coisa, mas quando você vê um filho passar, quem é pai sabe disso. Você quer passar, mas não quer que o filho passe. Se Mefibosete está jogado, pastor, está ali pegando, pedindo esmola, se Mefibosete está deixado na beira do caminho, é bem certo que a família dele está passando uma situação difícil. É bem certo que os filhos estão faltando algo para chegar até a mesa deles. Mas chegou um tempo que o Senhor viu. Davi não estava lembrado, mas o Senhor viu
Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Que a honra não vem de homens, a glória não é de homem. Deus usa homens para abençoar. Deus usa o pastor para te abençoar, usa pastor, obreiros. Deus usa alguém lá no teu trabalho. Deus usa alguém que você nunca viu e chega e fala de Deus para ti. Chega, te honra, chega, vai ser um abençoador no teu lar. Mas é Deus por detrás de tudo. A glória é dele. É Deus dizendo: o homem não vê, mas eu vejo e sei a hora, sei o tempo certo. Mas é difícil, pastor, mas o propósito é contigo. Mas tem dia que não dá vontade de parar, mas você é chamado, é você que é escolhido, o propósito é contigo. Ah, Senhor, mas quem sou eu? Agora Mefibosete vai dizer: quem sou eu para o rei lembrar de mim? Tu és Mefibosete, tu és aquele que tem descendência, tu és aquele que tem chamado. Você está olhando para ti perguntando quem é você? O Senhor Deus está dizendo: tu tem raiz, tu tem raiz para Deus te honrar. Tu conhece a palavra, aleluia. Tu tem um chamado, não, mas não quer viver. Mas você é chamado. Ah, mas não quero enfrentar porque está difícil. Quem sou eu, mas não dou conta. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, mas o propósito é contigo, aleluia. João Batista está batizando inúmeras pessoas e está lá dizendo: ei, aquele que está aí por aí é o Messias, é o Salvador, e no nome dele e do Pai nós estamos batizando. De repente João Batista se depara, sabe com quem? Jesus chega lá no Rio Jordão e fala para ele: João Batista, muito bem, mas eu vim também hoje para ser batizado por ti. João Batista olha e fala: Senhor, não, quem sou eu? Eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus diz: só para que se cumpra, eu vim para ser batizado por ti. Quem sou eu? Você é aquele que tem um propósito seu na tua vida. Quem sou eu? Aquele que é chamado. Mas eu não sei falar, mas o Senhor chamou. Mas eu tenho medo, mas Deus chamou. Mas eu tenho vergonha, mas Deus colocou um propósito na sua vida. João Batista diz: quem sou eu para te batizar, Jesus? Tu és aquele que eu chamei para cumprir a minha palavra. Tu vai batizar. Mefibosete está dizendo: quem sou eu para o rei lembrar de mim? Tu és aquele que tem uma raiz, que é chamado. Ah, mas eu não tenho nem um grau de escolaridade assim. Mas tem chamado. Se tem chamado, tem propósito. E se tem propósito, Deus está dizendo: levanta, porque eu vou te usar. Levanta, tu és coluna da tua casa, sou eu que te uso para fazer. Levanta, porque é você que dobra os joelhos, eu dou livramento. É você que dobra os joelhos e eu faço na sua vida. Quem sou eu? Improvável, mas escolhido pelo Senhor. Aleluia. Glorifica Ele. Quem sou eu? Aquele que para nação não é nada, mas para Deus é aquele que Ele escolheu. Quem sou eu, pastor? O coluna da casa que Deus te levantou. Eu sempre testemunho quando meu irmão começou a ir para a igreja e minha família não era convertida. Uma parte da parte da minha mãe conhecia o Senhor, estava desviado. Muitas vezes a gente olhou e fiquei pensando: Senhor, por que só trouxe nós, os mais pequenos da casa? Muitas vezes eu olhava, eu queria vir e queria que a minha família inteira viesse. Quantos de vós já entrou aqui assim? Queria que o filho, a casa inteira tivesse. Talvez muitos já estão nesse propósito que Deus já honrou, glória a Deus. Quantos têm olhado dessa forma? Você é aquele que Deus escolheu. Vai ser coluna da casa. Vai ter dia que vai dar vontade de parar, mas eu escolhi do Senhor. Vai ter dia que vai dar vontade de desistir, mas tem propósito do Senhor lá. Tem propósito de Deus ali. Vai ter dia que vai dar vontade: ó, não quero mais ir na igreja, porque eu estou indo só, pastor. Você é aquele que o Senhor chamou. Ele vai te usar para ganhar a casa. Ele vai te usar para ganhar a família. Pastor, mas eu vivi um tempo, o senhor não sabe, eu vivi um tempo de pecado, ninguém me respeita. Não, o senhor não está querendo saber do teu passado. O senhor não está querendo saber o que você quer justificar. É Moisés, como estava falando para o Senhor: não sei falar, Senhor, como que eu vou para Faraó? Como que eu vou dizer para ele que eu fui chamado para libertar esse povo? Deus está dizendo: Moisés, só chega lá e diz que o eu sou te mandou. Aleluia. Sabe o que é isso? Deus disse para Moisés: Moisés, chega lá e fala que o eu sou te mandou chegar aí para libertar o povo. Aí muitos olham e dizem: por que o Senhor falou certa vez que o nome dele é eu sou?
Ele é aquela resposta que você tem, que você precisa. Ele é aquele que você precisa na tua vida. Quando ele diz para Moisés, eu sou, ele é a resposta de todos os problemas. Quando ele diz eu sou, ele está querendo dizer, sabe o que? Quando você tiver uma questionação, ele já é a resposta. Acabou. Você pode ter 1000 perguntas, ele tem 1001 respostas, até mais. Quando ele diz eu sou, você vai muitas das vezes se deparar com a situação e dizer, aqui tem saída. Ele vai dizer, eu sou a saída nessa situação. Você consegue entender que não há limites para ele? Que tudo que você passar tem um Deus cuidando. Você coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Em tudo que você enfrentar, tem um Deus no controle de tudo. No tempo certo virá a honra. Continue como coluna. Você pode estar se sentindo uma situação agora como Lodebar. Você pode estar se sentindo agora como Mefibosete, deixado, largado. Mas chegou um tempo que o Senhor está te chamando para Jerusalém. Chegou um tempo que o Senhor olhou para ti. E não é nada por acaso, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você não sabe o que está acontecendo, essas coisas assim. Mal sabe que o Senhor está colocando as coisas no lugar. Mal sabe que é Deus cuidando de tudo. E na hora que você deparar diante de você e Deus com o segundo propósito que Ele tem para ti, você vai olhar para trás e falar, por isso que Deus fez assim, por isso que Deus fez aquilo outro, por isso que naquele dia Deus permitiu aquilo, por isso que naquele outro dia o Senhor estava lá. É aí que você consegue entender. O Senhor está juntando as coisas. O Senhor, Deus está permitindo. O Senhor até permite Lodebar chegar. Porque se a gente quer viver honra, primeiro tem que ver a situação de vergonha. Não tem vitória sem existir luta. Não tem honra sem antes existir a desonra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Está me dizendo assustado para que eu vou viver? Não. É pelo aquilo que você está passando. Está passando porque vai vir o melhor de Deus na sua vida. Está passando luta, porque não existe vitória sem luta. Está existindo a luta na sua vida para vir a vitória da parte do Senhor. Tu és chamado, tu és escolhido para lutar pela sua casa, pela sua família. Pode estar difícil, mas o Senhor te chamou para viver milagres para a glória do Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Esqueça de tudo agora, medite na palavra que você ouviu. O Senhor é Deus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que prepara o tempo certo, aquele que prepara o dia certo, para todos ver a carruagem entrando em Lodebar, para todos parar e olhar, aleluia, e ver que o Senhor está descendo para honrar. A carruagem dele vem. Disseram que os meus sonhos acabaram. Oh, aleluia. Feche seus olhos e adore o Senhor. Os meus pés, deixa a presença dele falar o teu coração. Deixa a presença dele falar no mais profundo. Aleluia. Me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei. Talvez você tenha passado por isso. Humilhado, desamparado. Bendito é o nome do Senhor. Mas no coração havia uma esperança. Porque o Rei prometeu. Aleluia. Esquecer de mim. Tu és santo, Senhor, tu és bendito. Eu sei que esse dia, aleluia, vai chegar. Tu és santo, tu és poderoso. Aleluia. Cidade eu vou ver entrar. Ele é santo para me buscar. Há um tempo de honra para a tua casa. Eu vou me assentar. Declare isso sobre a sua vida. Eu vou comer na mesa do Rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. Eu vou ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim,
Aleluia, Deus promete, Deus és poderoso. pode passar, mas de você não se esquece. Aleluia, Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. Todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim. Levanta as suas mãos para o Senhor. Deus promete. Você pode levantar as suas mãos ao Senhor nessa noite. O tempo pode passar, mas Ele é aquele que sabe de tudo. não se esquece. Ele é aquele que sabe do teu coração. Ele é aquele que conhece, aleluia. Ele é aquele que te escolheu. Ele é aquele que separou para sua casa. Ele é aquele, aleluia, que te escolheu, que te separou, que te selou pelo Espírito Santo, que te selou com uma unção para lutar pelo seu lar, para lutar pela sua casa. Às vezes você tem olhado e dito, mas quem sou eu? Deus está dizendo, tu és aquele que eu escolhi, aquela que eu chamei, aquele que eu escolhi com propósito, para que chegasse esse tempo, sim, para que chegasse esse tempo, para dizer para ti que eu sou contigo, que eu estou nas tuas orações, que eu estou vendo, que eu estou cuidando. Continua em oração, continua em jejum, continua na campanha, porque tu és chamado, tu és escolhido, tu és aquele que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Muitas das vezes tu não dá crédito para ti, mas quem te chamou, Ele é Deus. O chamado veio do céu. Ele te separou na tua casa, uma família escolhida para adorar o Senhor. Oh, aleluia. Fui escolhido. Oh, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos, deixa Deus falar contigo. Fui separado para tem dia que dá vontade de você parar. Era mandá-las. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor nessa noite. Não era escolha de ninguém. Aleluia. Jamais alguém olhou pra mim. Mas se você tem dito isso, amados, quem sou eu para ti? Oh, Deus Pai Santo, és poderoso, aleluia. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Em ti, Senhor. Recebe a tua identidade. Tu tens identidade na presença do Senhor. Inconfável, mas escolhido. Capaz, Incapaz, vencedor. vencedor. Em ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Isso, declare isso, amados. Abre a tua boca e adore o Senhor declarando. Quem sou eu? Aleluia. Oh, Senhor.
foi homens que te separou, que te escolheu. Olhou pra mim. Aleluia. Declare nessa noite, amados. Quem sou eu para ti? Declare nessa noite, provável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, aleluia. Em ti, Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias. És escolhido, és separado pelo Senhor. Bendito é o nome do Senhor, aleluias. Com teus olhos fechados, fale com o Senhor antes de ir para casa. Antes de você voltar para casa, pega o teu coração, Senhor, a sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, esse é aquele que o Senhor chamou, Pai da força. Esse é aquele que o Senhor escolheu para lutar pela casa. Essa é a família que o Senhor levantou para fazer a diferença na terra. Dá força, Deus. Abra suas mãos na posição de receber algo da parte do Senhor. Em espírito com Deus, amados. Deixa o Senhor te levantar. Deixa o Senhor te dar força nessa noite. O Senhor sabe que como coluna da casa não é fácil. Como aquele que Ele chamou. Mas Ele não esqueceu de ti. Ele não esqueceu de Mefibosete. Ele só esperava o tempo certo da honra. Ele só esperava o tempo certo para fazer. Ele não esqueceu. Você está trabalhando, mesmo em silêncio. Às vezes você não está compreendendo e parece que não está tendo resposta. O Senhor